Eu queria falar hoje com você a respeito de oração. Oração tem sido um tema recorrente nas palavras que eu tenho pregado. Eu estava olhando, eu já preguei talvez umas 3 ou 4 palavras a respeito de oração, mas eu acho que nunca é demais. Nunca é demais a gente bater nessa tecla, porque eu pelo menos, não acho que esteja no nível adequado de oração. Eu sei que eu preciso crescer muito nesse tema. Então eu imagino que também você precise e deseje conhecer mais a respeito do Senhor, você deseja orar mais, ter mais tempo com o Senhor, ouvir mais a sua voz. Eu sei que oração muitas vezes é um tema difícil, às vezes a gente tem dificuldade de ter uma vida equilibrada, disciplinada de oração. E isso faz com que a gente ore menos do que a gente deveria. Muito menos do que a gente deveria. E oração é uma das disciplinas mais fundamentais para a gente. Oração, se fôssemos comparar, poderia ser com um prato que a gente vai degustar, um prato que a gente vai comer. E a palavra de Deus são os ingredientes que fazem com que a gente prepare esse prato. Então, a oração e a palavra andam juntas. Não tem um que seja mais importante. A gente ora o que está na palavra e a gente se fortalece na palavra quando a gente ora. Para falar sobre oração, então, eu queria me basear no texto em que Jesus ensina seus discípulos a orarem. Aliás, acho que não tem texto mais importante para falar sobre oração do que o próprio Jesus ensinando os seus discípulos a orar, não é verdade? Eu acho que muitas das coisas que nos impedem de orar, a gente podia dizer que pode ser a nossa incredulidade, nosso medo de não sermos aceitos, medo de não estarmos à altura daqueles que podem pedir algo para Deus, talvez a acusação, talvez a vergonha, talvez o diabo dizendo que a gente não tem direito de pedir, que nós somos pecadores, ou que nós somos muito inconstantes, né? Talvez a gente tenha preguiça de orar, talvez a gente ache que não sabe como orar, mas eu queria mostrar para você, nesse texto que Jesus vai ensinar aos seus discípulos a orar, alguns princípios muito importantes que podem tirar essa nuvem, sabe, essa neblina que nos impede de entender de fato o que é necessário para a gente orar a Deus e ter uma vida de oração significativa, próspera, abençoada, viva. Uma vida de oração que nos fortaleça, que nos ajude a ouvir o Senhor. Sabe, orar é muito mais do que a gente levar para Deus uma lista de necessidades, uma lista de pedidos. Talvez você imagine que oração seja isso, chegar para Deus e pedir coisas. Aliás, tem gente que fala assim, não, Deus tem coisas mais importantes para fazer do que ficar pensando nas minhas dificuldades. Existem 2 erros aí. Primeiro, que Deus não vai se atrapalhar com algumas pessoas pedindo a mesma coisa para Ele. Deus é muito maior do que todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo pedindo alguma coisa para Ele. Aliás, a palavra de Deus diz, Jesus disse que o nosso Deus sabe aquilo que a gente precisa muito antes da gente pedir para Ele. Ora, se Deus já sabe o que nós precisamos, por que a gente precisa pedir para Ele? Eu quero te mostrar nesse texto que quando a gente ora a Deus, a gente está reconhecendo a nossa necessidade das coisas que a gente está pedindo para Deus. A gente está reconhecendo a nossa posição em Deus, de filhos. A gente está reconhecendo o poder e a autoridade desse Deus a quem nós oramos. Então, oração não é simplesmente fazer com que Deus saiba das nossas necessidades. É a gente se tornar cientes daquilo que a gente precisa e das nossas próprias necessidades. É como se a gente pudesse avaliar aquilo que de fato a gente está colocando para Deus. Aquilo que nós desejamos é a primeira coisa pela qual a gente ora. São as coisas mais importantes. Então, quando a gente coloca os nossos desejos, as nossas necessidades diante do Senhor, é uma oportunidade para a gente avaliar quais são de fato as nossas necessidades, as nossas prioridades. É uma maneira de Deus organizar os nossos sentimentos, as nossas prioridades, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Sabe, Deus não tem nenhum problema de ouvir os seus sentimentos. Orar também é uma oportunidade da gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. A gente vê nos Salmos, por exemplo, que muitas vezes a gente vê lá orações de lamento, orações de pessoas que estão inconformadas com aquilo que está acontecendo. Muitas vezes olham para Deus e falam assim, Deus, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Deus, eu estou aqui sofrendo e o Senhor não responde. Onde o Senhor está?
O Senhor está sendo injusto. Deus não tem medo de ouvir os nossos sentimentos. Ele conhece o nosso coração. Mas quando a gente abre a nossa boca para orar, a gente põe para fora os nossos sentimentos, é a oportunidade de Deus organizar aquilo que está no nosso coração. É a oportunidade de Deus limpar os nossos sentimentos. É a oportunidade de Deus purificar os nossos sentimentos. É a oportunidade da gente se conectar com o Senhor. Orar é muito mais do que pedir. Orar também é ouvir o Senhor. E talvez essa seja a questão mais diferente, mais difícil para nós. A gente muitas vezes acha que a gente tem que chegar para Deus e falar. E talvez por isso você tenha dificuldade em orar. E chega uma hora que você não sabe mais o que falar para Deus. Você orou 5 minutos e não sabe mais o que falar. Não tem problema. Primeiro, que Deus conhece o que vai no nosso coração. E segundo, porque pode ser a oportunidade de você ouvir o Senhor. Aí você pode me perguntar assim, mas como é que eu ouço Deus, Neto? Experimenta no seu tempo de oração, ficar quieto um pouquinho. Fica quieto um pouquinho. E fala assim, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, mostra para mim. Me revela o Senhor um pouquinho. Oração é algo espiritual, não é isso? Oração é algo sobrenatural. Então, a oração extrapola aquelas coisas que estão no nosso racional. A gente não precisa anular a nossa mente, a nossa razão para orar. Mas a oração vai além da nossa mente, da nossa razão. A gente precisa dar tempo para o Espírito Santo falar com a gente. A gente precisa perceber o lugar onde nós estamos quando nós estamos orando. Vamos mergulhar na palavra do Senhor? Abra lá, por favor, em Mateus capítulo 6. A partir do verso 9 a gente vai ler. Mateus 6. A partir do verso 9 diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Você orou isso agora também? Talvez essa seja a porção da Bíblia mais conhecida de toda a humanidade. A oração que a gente chama oração do Pai Nosso. A oração modelo, aquilo que Jesus ensinou. É muito claro que Jesus não estava falando para a gente orar essa oração do jeitinho que ela está aqui. Mas ela aponta para alguns princípios que são importantes para a gente entender como a gente deve se aproximar do nosso Deus. O que a gente deve reconhecer, enxergar no nosso tempo de oração? E a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Jesus começa dizendo: Pai nosso, Pai nosso, Pai, Pai. Ao invés de Jesus falar assim, olha, quando você for orar, lembre-se que você está orando a um Deus que é todo-poderoso, o Deus supremo, o Criador, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Criador do universo. Ele começa dizendo, chegue-se até Deus como o seu Pai. O seu Pai. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é o cosmos nem o universo. Deus não é simplesmente um ser superior. E Deus também não é um carrasco. Não é alguém que está ali na esquina esperando você tropeçar para te punir de alguma coisa. As pessoas têm a noção de que Deus, ou quando oram a um ente superior, a uma força, a uma energia. Isso faz desse Deus um Deus distante e impessoal. O que é uma força? É alguma coisa abstrata, longe. Mas Jesus fala que Deus é o nosso Pai. Deus é uma pessoa. Deus também não é o Papai Noel. Porque o Papai Noel é alguém que te abençoa de acordo com a sua performance. Se você foi uma boa pessoa, uma boa criança, se você obedeceu, se você comeu tudo, se você foi bem na escola, no final do ano você ganha um presente. Deus não é Papai Noel.
Deus nos abençoa apesar daquilo que fazemos. Deus não nos abençoa porque nós somos bons. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Ele não olha para nós e fala assim, você tem direitos, você tem méritos. Não. Deus olha para Jesus e fala assim, por causa dos méritos de Jesus, eu vou abençoar você. Deus é o nosso Pai. E Pai é aquele que cuida, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que protege, aquele que acolhe, aquele que recebe, aquele que abraça, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que corrige. Isso é Pai. Então, quando você começar a orar, você não pode se esquecer que Deus é Pai. Ele cuida de nós. O Pai é visto por Jesus. Jesus conta uma parábola do filho pródigo. Você conhece essa história? Esse filho é o filho mais novo que um dia resolve ir embora e pede para o pai a sua herança, vai embora, faz tudo errado. Quando ele está na pior, quando tudo deu errado na vida dele, ele fala assim, não dá para ficar desse jeito. Até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar para casa e vou pedir perdão para o meu pai. E essa talvez seja uma das parábolas que mais me emociona. Porque Jesus disse que o pai, apesar de tudo que ele sofreu do seu filho, sabe, gente, um filho pedir a herança para o pai antes do pai morrer é uma afronta, é uma vergonha. O que aquele filho merecia do seu pai era ser deserdado. Toda a sociedade entenderia se o pai deserdasse aquele filho, por aquele filho ter feito isso. Mas o pai não só vende tudo que tem, dá a herança para o seu filho, mas Jesus diz que quando o filho está voltando, todo fedido, sujo, acabado, o pai está esperando de longe e sai correndo na direção do seu filho. Abraça, beija, recebe ele de volta. Quando Jesus está falando, vocês devem orar, Pai Nosso, ele tem em mente a visão de um pai como esse, que vem na direção daquele que se arrepende, que vai na direção do perdido, que vai na direção daquele que tinha virado as costas para ele. Você acha que você está muito longe de Deus? Você acha que você está muito sujo, muito incompetente, muito incapaz, muito cheio de pecados para se chegar até o Senhor? Esse é o Pai que Jesus está falando para a gente orar. O Pai nosso. O Pai que recebe, o Pai que acolhe, o Pai que ouve, o Pai que quer consertar, que troca as nossas vestes, que dá uma festa para nós quando nós voltamos à sua presença. Se nós oramos pouco, é porque nós perdemos a noção de quem é o Deus a quem nós oramos. Deus não é um ser distante, que deu corda na humanidade, virou as costas e falou, agora se vira. Não. Deus é aquele que quando criou o homem, ia no jardim todos os dias para conversar com Adão, para ter um tempo com Adão. Deus é o Deus que quer ter comunhão conosco. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Esse é o Deus a quem nós oramos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e vou repetir para você não deixar de entender. Talvez você não tenha tido um pai que tenha sido um bom pai. Talvez o seu modelo de pai não seja o melhor. Talvez o seu pai tenha sido ríspido com você, ou tenha até te abandonado. Ou talvez o seu pai não sabia dar amor, não sabia dar carinho, não pôde te dar aquilo que você precisava. E por causa disso, você talvez tenha dificuldade de olhar para Deus como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que te ama, um pai que deseja o melhor para você. Mas mesmo quando a gente não tem esse bom modelo de pai, nós sabemos o que é um bom pai, não é isso? Senão a gente não saberia que o nosso pai não era bom. Faz sentido para você? A gente só pode comparar se nosso pai é bom ou não, se você tiver um bom modelo. Esse bom modelo é o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial. Esse modelo de pai que ama, que cuida, que recebe, que acolhe, que sustenta, foi colocado no nosso coração pelo próprio Deus. Nós almejamos e desejamos um pai assim. E o nosso Deus é esse pai. Então, quando você
for orar, lembre-se que é a esse Deus, a esse Pai que você está orando. É um pai que está interessado no seu filho. Um bom pai sabe o que o filho precisa. Um bom pai se antecipa às necessidades do seu filho. Um bom pai corrige e protege o seu filho daquelas coisas que o seu filho, por causa da sua infantilidade, por causa da sua falta de conhecimento, muitas vezes deseja e faz. Um bom pai vai proteger o seu filho de ficar brincando com faca, de ficar mexendo na energia elétrica, mesmo que o filho não entenda o não do pai. Não é assim? Quando a gente coloca nosso Deus como Pai nessa perspectiva, fica muito mais fácil da gente entender os nãos de Deus para nós. Deus não tem prazer em nos ver sofrendo. Justamente por isso é que muitas vezes Ele fala não para nós. E ter medo do não de Deus é alguma coisa que muitas vezes afasta a gente da oração. O que eu vou orar se Deus vai responder não? Graças a Deus, que muitas vezes Ele falou não para aquilo que a gente pedia. Você não consegue olhar para trás e olhar para suas orações e perceber quanta coisa boba, quanta bobagem você chegou a pedir? E quantas vezes você ficou chateado que Deus te disse não? E hoje, quando você olha para trás, você fala assim, graças a Deus que Ele falou não. Eu ia me meter numa enrascada terrível. Você consegue perceber isso? Ou sou só eu? Não é verdade? E isso, gente, tem que servir de base para a gente entender a vontade do Senhor. Entender a maneira como Deus responde a nossa oração. Mesmo quando Ele fala não, é um não amoroso, é um não de cuidado de um Deus que é o nosso Pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus fala assim, Pai nosso que está no céu. E aí, é como se Jesus jogasse o pêndulo completamente para o outro lado. Olha, se por um lado Deus é Pai, e o Deus Pai fala de alguém absolutamente próximo de você, que te abraça, que te acolhe, que está com você todo o tempo, que cuida, cuja presença a gente não pode abrir mão, é alguém que está de perto olhando para você. Quando Ele fala que esse Pai está no céu, Ele joga o pêndulo para o outro lado. Esse Deus que está nos céus não é alguém comum. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que está num trono que está acima de todas as coisas. É o Deus Criador. Aí sim, é o Deus Criador. É aquele que tem o poder e a autoridade para fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer. O nosso Pai natural, por melhor que Ele seja, por mais amoroso que Ele seja, por mais justo, por mais recursos que Ele tenha, Ele não vai poder fazer todas as coisas. Ele tem limitações, não é verdade? Por mais que o seu pai te ame e prometa coisas para você, ele está sujeito a uma série de coisas que estão fora do seu controle. Mas o nosso Pai, que está nos céus, não tem limite. Para Ele não existe limite. Nem de tempo, nem de poder, nem de recursos, nem de autoridade. O nosso Deus que está nos céus é aquele que pode responder qualquer tipo de oração. Que pode fazer qualquer tipo de milagre, que pode fazer e pode dar qualquer tipo de respostas para a gente. Nada foge do seu controle. Eu queria te ajudar a olhar para o Senhor como esse Deus que está nos céus. E para isso eu quero usar a visão que Isaías teve quando ele entrou no templo do Senhor. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 4, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando Isaías diz que as suas vestes enchiam o templo, ele está querendo dizer o seguinte: o tamanho da roupa do rei determinava o tamanho da sua autoridade, do seu poder, da sua glória, da sua importância. Imagina
as vestes do Senhor enchendo todo o templo. É como se ele dissesse assim: não tem ninguém que tenha tanto poder e autoridade quanto o meu Deus. E não é só isso. Ao redor do seu trono, que é um trono alto, poderoso, existiam 6 querubins. Anjos poderosos que clamavam para ele: santo, santo, santo. Eles não paravam de dizer: santo, santo, santo. Sabe quando você fica extasiado com alguma coisa e você fica sem palavras para descrever aquilo que você está vendo? É isso que está no coração de Isaías aqui. É isso que esses anjos que estão ao redor do Senhor estão falando. Eles não têm palavras, então a única palavra que sai da boca deles é santo, 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 santo. E por mais que eles falem, parece que isso é insuficiente para traduzir aquilo que eles estão vendo. Esse é o nosso Deus, é o Pai nosso que está nos céus. Esse é o tamanho do seu poder. Isaías 57:15 também diz assim: porque assim diz o alto, é o Senhor falando sobre si mesmo, o alto, o sublime, que habita a eternidade. O lugar que Deus habita é a eternidade. Você consegue medir o que é eternidade? Consegue imaginar? Não cabe na nossa cabeça a eternidade, mas ele está dizendo que ele habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz de si mesmo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É esse Deus que está nesse lugar de eternidade. É esse Deus que é o nosso Pai. É a Ele que nós oramos. Então, não existe impossíveis para Deus. Não tem nada difícil demais para Deus responder para você. Dá uma pensada aí. Qual é o seu pedido mais absurdo, mais impensável, que você acha assim: não, isso aqui não tem nenhuma possibilidade. Para Deus, isso é como um grão de areia, não é nada. Não se furte a levar para Deus cada uma das suas necessidades. Não se furte a chegar diante do Senhor e abrir o seu coração e pedir para Ele aquilo que você precisa. O Senhor é poderoso para fazer, e Ele é amoroso o suficiente, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, por isso Ele nos ama e cuida de nós, e está inclinado a fazer. Mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder para fazer aquilo que for o melhor para os seus filhos. Não tem limites para o nosso Deus. Agora, uma coisa que a gente precisa entender na oração de Jesus, e isso faz toda a diferença para a maneira como a gente ora, é que nós não somos o centro do universo. Nós não somos. Jesus começa ensinando assim: olha, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. O que ele diz em seguida? Santificado seja o teu nome. Ora, Deus é santo independente do que eu diga. Deus não vai ser mais santo se eu disser que Ele é santo. Isso não muda um grão de areia da santidade de Deus, mas muda para mim. Quando eu digo que Deus é santo, eu estou dizendo que Ele é alguém incomparável, absolutamente separado de todos os outros deuses, de todas as outras coisas, de todos os outros poderes. Ele é absolutamente único. É isso que Jesus está ensinando. Olha, santifiquem a Deus. Tenham-no como alguém absolutamente especial. Esse é o lugar de Deus na nossa vida. A gente não pode tratar um Deus desse tamanho como o nosso mordomo, como alguém que o nosso secretário, alguém que a gente simplesmente dá a lista e fala assim: ó, isso aqui que eu preciso, ver o que dá para fazer aí. Não é assim que a gente se trata com Deus. Embora Ele seja absolutamente poderoso para fazer tudo aquilo que nós possamos pedir, nós precisamos entender que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. E talvez essa seja a chave mais importante que você vai ouvir hoje. Você tem toda a liberdade de orar ao Senhor e de pedir as coisas para o Senhor. E saiba que Deus te ama a ponto de responder, e Ele é poderoso para responder cada um dos seus pedidos. Mas tudo isso vai estar subordinado à vontade de Deus. Ele é o centro. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, Ele fala assim: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira coisa que a gente deve pedir a Deus é que a sua vontade seja feita na minha vida.
Que eu seja um instrumento de cumprir a vontade do Senhor. Deus nos deu o grande privilégio de nós sermos colaboradores com Ele, daquilo que Ele quer fazer neste mundo. Certa vez Jesus falou assim: vocês deveriam orar ao Senhor da seara para que mandasse mais trabalhadores. Parece uma coisa meio louca. Deus, pensa comigo, Deus é o dono da seara. Ele é aquele que comanda todas as coisas, é dele. Ele tem o poder para levantar quem Ele quiser para fazer o trabalho que precisa ser feito. Mas Jesus falou para a gente pedir para Ele mandar trabalhadores. O que é isso? Sabe, quando nós oramos, muitas vezes, nós somos a resposta da nossa oração. Quando você intercede por alguém, muitas vezes você vai ser a resposta da sua intercessão. Quando você ora para que Deus abençoe uma pessoa, com uma bênção financeira, por exemplo, talvez Deus queira usar a sua própria vida para abençoar aquela pessoa. Quando você ora para que Deus cure alguém, talvez você vai ser aquela pessoa que vai lá e vai impor as mãos sobre aquela pessoa. Quando alguém estiver abatido, talvez Deus vai usar a sua vida para trazer ânimo e consolo para aquela pessoa. Nós, muitas vezes, somos a resposta da oração que nós estamos fazendo. Deus tem todos os recursos que Ele precisa aqui no nosso meio. Deus pode levantar quem Ele quiser, como recurso para abençoar a sua igreja, para abençoar o mundo, para abençoar as pessoas que ainda não o conhecem. Sabe, Deus é o centro, deve ser o centro da nossa oração. A primeira coisa que deve estar no nosso coração quando a gente ora é: Senhor, qual é a tua vontade? Quais são os teus propósitos? Isso que eu estou pedindo para o Senhor, concorre para o bem da tua vontade? Isso vai fazer com que o teu nome seja glorificado? Isso vai fazer com que o seu nome seja exaltado? Para que se cumpram os teus propósitos na minha vida, na vida da minha família, da minha igreja, do meu país, das pessoas que estão ao meu redor? Isso é colocar o Senhor em primeiro lugar. Embora a gente viva numa sociedade hoje, num momento hoje, em que a gente premia ou coloca em primeiro lugar o fato da gente ser feliz, ou correr atrás das nossas bênçãos, daquilo que é importante para nós, do nosso eu, nós, como pessoas que amam a Deus e que são filhos desse Deus, fomos chamados para ser instrumentos de bênção na vida das pessoas. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida não é nossa. Atos 17, 28 diz assim: pois nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos. Nós vivemos em Deus, existimos para Ele. O Salmo 100, verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando a gente diz que Jesus nos comprou pelo seu sangue, significa que nós pertencemos a Ele. Nossa vida não é mais nossa. Os nossos planos não são mais nossos. Pertencem ao Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando a gente perde a perspectiva de que a nossa vida é do Senhor e serve, e nós vivemos para glorificar o nome do Senhor, a gente perde a perspectiva das nossas prioridades. A gente começa a pedir coisa que não deve, coisas que não são importantes. Aliás, a Bíblia diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Qual é o crivo? Isso vai trazer glória para Deus? Isso vai engrandecer o nome do Senhor? Sabe, Deus não é egoísta. Ele quer nos dar o melhor. E o melhor é a gente estar no centro da sua vontade. É isso que a gente tem dificuldade de entender. A gente olha para as coisas e fala assim: eu quero tanto isso. Mas isso talvez não seja bom para nós. E quando a gente se coloca na vontade, no centro da vontade do Senhor, a gente vai ficar pleno e feliz por estar nesse lugar. Deus nos leva para esse lugar. E nesse lugar, a gente vai ser abençoado de fato. Sabe qual é o critério para a gente ser
de fato abençoado? Isso está lá no Salmo 37, verso 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se de Deus, do Senhor, significa gostar do que Deus gosta, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, se afastar daquilo que não agrada ao Senhor. Quando o meu coração está neste lugar, de gostar das coisas que Deus gosta, imediatamente eu vou começar a desejar as coisas que Deus deseja. E aí Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Por quê? Porque você vai começar a pensar como Deus pensa, a amar o que Deus ama, a desejar o que Deus deseja. Não tem como o Senhor falar não para essas coisas. Sabe, quando a gente começa a desejar o que Deus deseja, Ele tem prazer em nos dar aquilo que nós pedimos. E a gente vai começar a ficar alegre em desejar o que Deus deseja também. Se a nossa vida de oração tem sido mirrada, triste, enfadonha, trabalhosa, cansativa, é porque a gente não está enxergando essas coisas. Que Deus é o nosso Pai, e isso quebra todas as barreiras para que a gente chegue até Ele. Mas que também Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pensou nisso? Gastar tempo em oração é ouvir o coração de Deus. É abrir o coração, sim, para falar o que você está sentindo, aquilo que você precisa. Mas dá tempo do Senhor corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. A próxima coisa que Jesus ensina é que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, oração não é só o processo em que eu começo a conhecer mais a Deus, a enxergá-lo como meu Deus, como meu Pai, como Deus Todo-Poderoso. Mas também é o processo em que eu começo a conhecer mais de mim mesmo. Eu ponho para fora os meus pecados, eu ponho para fora e começo a ver em mim quais são as minhas motivações, quais são as coisas na minha vida que precisam ser transformadas pelo Senhor. Quantas vezes eu fui confrontado com atitudes que eu tinha, que embora parecessem boas, no fundo tinham motivações tão egoístas, tão malignas. E é nesse tempo de pedir perdão ao Senhor, que o Senhor começa a nos lavar e nos purificar, e nos transformar de dentro para fora. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós reconhecemos que estamos diante de um Deus que é santo, que estamos aquém daquilo que Ele espera de nós, mas nem por isso Ele se afasta de nós. Pelo contrário, Ele se inclina para ouvir aquilo que nós estamos falando com Ele. O Salmo 116, 1 e 2 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Por isso eu invocarei enquanto eu viver. Deus está num alto e sublime trono. Existe uma distância abismal entre nós e Ele. Mas o que Ele faz? Ele se inclina. Ele está atento à nossa oração. Ele está pronto para ouvir o que vai no nosso coração. Aquilo que nós estamos falando com Ele. Muito embora Ele já saiba todas as coisas. Mas o processo da gente falar para Ele faz com que essas coisas se materializem para nós. Mas tenha que fazer sentido para nós. Sabe, a oração não precisa ser um peso. Eu preciso orar todos os dias, porque senão Deus não vai me abençoar. Não, senão eu não vou ser um bom crente. Senão não vai dar nada certo na minha vida, Deus vai me castigar. Não é isso. Não é isso. Pelo contrário, quando eu desejo orar, eu estou me fortalecendo. Nem sempre a oração que você fizer vai ser respondida do jeito que você espera ou que você quer. Mas não tem problema. Porque mesmo quando você não receber a resposta que você está esperando, o seu espírito foi fortalecido para sustentar, para ser sustentado naquele momento. Sabe, às vezes a gente acha que a gente precisa de fé para orar. E é claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé vem do ato de orar. A oração fortalece a nossa fé. Eu sempre uso esse exemplo.
A fé é como um músculo. Ninguém levanta 50 quilos de uma vez. Começa com um pouquinho e vai repetindo até que o seu corpo esteja preparado para levantar os 50 quilos. A fé é a mesma coisa. Você precisa de um pouquinho de músculo para levantar aquilo que vai ser necessário para fortalecer o seu corpo. E esse pouquinho vai sendo aumentado dia a dia se você colocar em prática. Quando a gente ora, a gente está exercitando a nossa fé. Está exercitando a nossa fé num Deus que nos responde, num Deus que é poderoso. Nós estamos reconhecendo que precisamos dEle. Quando nós estamos orando, nós estamos nos submetendo à sua vontade. Estamos dizendo, Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Você não sabe o que orar? Ore a palavra. Ore essa oração. Ore os salmos. Quer ver um exemplo? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é o meu pastor. Eu te louvo porque não tem faltado nada na minha vida. Eu te louvo porque o Senhor me leva para lugares de descanso. Eu te louvo porque o Senhor me leva para me alimentar aonde tem alimento. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me protege. Senhor, me ajuda a andar pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está vendo? É assim que a gente aprende a orar. Orando. Todos os dias um pouquinho. Com o tempo você vai ver que se passaram 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 1 hora. Mas a questão não é quanto tempo você ora, é que você ore. A questão é que a gente esteja treinado a responder às questões da nossa vida com oração. Alguém te fechou no trânsito? Imediatamente a tua resposta não é reclamar com a pessoa, xingar a pessoa. É orar, é falar, Deus me ajuda, Senhor me abençoa, Senhor me guarda, obrigado Deus pelo livramento. Percebe? Está ruim o relacionamento com a tua esposa, com o teu marido? Senhor, abençoa ele, santifica, prospera, coloca amor em mim pela vida dele. Senhor, abençoa o nosso casamento, abençoa a nossa casa, os nossos filhos. Senhor, nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não colocar a tua mão, a gente é incapaz de continuar juntos. Senhor, coloca a mão na minha empresa. Prospera, Senhor, aquilo que eu estou fazendo. Abre as portas para mim. Qualquer coisa que você precisa, coloque diante do Senhor. Que a oração seja a nossa primeira resposta, seja o nosso primeiro impulso. A oração não é o último recurso. Quando não tem mais nada para fazer, agora eu preciso orar. Agora só orando, viu? Não tem mais jeito. Não, a oração precisa ser o primeiro recurso, a primeira resposta. Isso é uma disciplina, gente. E às vezes a gente tem medo dessa palavra disciplina, porque parece que a disciplina tira a espontaneidade da gente, não é? Parece que se a gente fizer por disciplina, não vale. Parece que se a gente fizer por disciplina, não tem paixão, não tem amor. Não é nada disso. A disciplina é uma maneira da gente ser treinado a se dedicar. Nós precisamos nos disciplinar sim a orar. Bota o relógio para despertar mais cedo. É difícil? No começo é. Não tem problema. Você vai estar com sono? Não tem problema. Gaste tempo com oração. Faça disso uma prioridade na sua vida. Lembre-se que você está falando com o seu Pai, que conhece você, que sabe do que você precisa e que tem prazer em te abençoar. Quando o filho pródigo voltou para casa, todo rabugento, lá, mulambento, o pai imediatamente já preparou uma roupas novas, uma festa, colocou um anel no seu dedo. O pai já sabia o que ele precisava e trouxe tudo o que ele precisava. Mas o mais importante, o pai o acolheu. O Senhor quer acolher a sua vida, quer acolher a sua oração, quer responder a sua oração, porque Ele quer ter relacionamento com você. Sabe, oração é um privilégio para filhos. Por isso que Jesus falou assim, Pai nosso. Oração é um privilégio para filhos. Não abra mão desse privilégio. Dedique-se a esse privilégio. Porque é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Nós somos pecadores dependentes do Senhor, mas Ele é o Deus bom, o Deus fiel, o Deus que cura, que transforma, que liberta, que perdoa, que acolhe, que recebe e que abençoa. É esse Deus que nós estamos buscando e estamos orando. Então, quando você estiver com dificuldade em orar, lembre-se que Deus é o seu Pai, mas que Ele é o Todo-Poderoso.
que Ele ouve a sua oração e que Ele é o centro da nossa vida. Jesus começa dizendo que devemos santificar o nome do Senhor, e no final Ele diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Percebe como parece que é um sanduíche? Glória para Deus, cuidado conosco, e no final, glória para Deus de novo. Nós estamos cercados pela adoração ao Senhor, cercados por esse tempo de reconhecer quem o Senhor é. Reconhecer quem é o Senhor é o maior segredo da nossa oração. Quero te desafiar a desejar uma vida de oração que nos transforma, que nos leva mais para perto do Senhor, de modo que as nossas respostas sejam mais parecidas com o Senhor a cada dia. Amém? Vamos praticar? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado em deixar registrado na tua palavra a tua orientação para a tua igreja sobre como deveríamos orar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revela nela um Deus tão próximo, que é o nosso Pai, que cuida, que nos acolhe, que nos abençoa, que nos guarda, nos sustenta, nos protege, mas ao mesmo tempo um Deus que mora na eternidade, nos céus. Tua palavra diz que os céus não podem te conter, Deus. Que a eternidade é pequena demais para o Senhor. As tuas vestes enchem o templo, por causa da tua majestade, da tua glória que está sobre nós aqui. Nós te louvamos, Senhor. E queremos pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes nós baseamos a nossa oração nos nossos méritos, naquilo que sabemos fazer, ou tentamos mostrar para o Senhor que fomos bons alunos, boas pessoas, e por isso merecemos alguma coisa da tua parte, quando na verdade, Pai, nós somos pecadores que precisam da tua graça. E tudo que temos e tudo que vem do Senhor, vem por causa da tua graça e da tua misericórdia. Queremos louvar o teu nome e te agradecer, porque temos acesso à tua presença, por um novo e vivo caminho, aberto por Jesus. Obrigado porque o véu foi rasgado, porque podemos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nos recebe, que nos abençoa, que tem prazer em ter comunhão, que faz uma festa para nós quando estamos na tua presença. Obrigado porque podemos entrar na tua casa. Obrigado porque podemos entrar na tua presença, através do sangue de Jesus. Obrigado porque não existem mais barreiras, impedimentos, não existe mais pecado ou culpa que nos separe do Senhor, porque o Senhor já nos lavou e nos perdoou. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor fale ao coração de cada um e tire todo medo de se aproximar do Senhor, todo sentimento de desvalor, de incapacidade, toda acusação, toda culpa, Senhor. Obrigado porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados e nada pode nos separar do teu amor. Muito obrigado, Deus. Estamos aqui, Pai, para ouvir do Senhor, para receber do Senhor, para sermos transformados, para sermos cuidados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos acolhe. Obrigado pela comunhão que temos uns com os outros, com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Nosso Pai. O Senhor é o Pai dessa comunidade, desses irmãos que se reúnem aqui em teu nome, Senhor. E é no teu nome que nós oramos, Jesus, clamando ao Senhor para que o Senhor nos responda, para que o Senhor nos ensine a orar como te agrada. Obrigado pelo teu Espírito que intercede por nós, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a clamar ao Senhor, ao nosso Abba, nosso Pai Celestial. Nós te adoramos, rendemos o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Responde para nós, Senhor. Responde a oração do teu povo aqui. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um, aquilo que cada um está precisando do Senhor. Essa bênção especial que cada um veio buscar do Senhor hoje aqui. Fala, responde, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Dissipa todo medo, Senhor. Medo do teu povo, medo do futuro, medo do amanhã, o medo do medo tantas vezes. Desfaz, Senhor, a depressão, a tristeza, a dor, o ressentimento. Dissolve isso na nossa vida, Senhor. Lava com a tua palavra. Lava, Senhor Deus, agora e faz de nós pessoas
purificadas, santificadas pelo Senhor, transformadas de dentro para fora, não simplesmente nas atitudes externas, mas no coração. Nos dá um coração de carne, Senhor, que possa ouvir a Tua voz. Escreve no nosso coração a Tua palavra, a Tua vontade para nós. Abre as portas para a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Faz de nós pessoas ousadas, cheias de fé, cheias de autoridade para manifestar o Teu amor e a Tua graça na nossa vida e através da nossa vida. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.